Você sabe como que é a vida de um mangaka? No vídeo de hoje, vamos falar sobre um artista diferente, sobre um mangaka, ou seja, um criador de mangá. Nós vamos falar sobre a vida de Kentaro Miura. E esse vídeo vai especialmente para aquela galera que ama mangá, que sempre acompanha as novidades ou que lê os mangás mais tradicionais, mais antigos. Na verdade, isso faz parte da cultura pop oriental, ficou muito famoso a partir da década de 60, 70. E nesse contexto está inserida a história de Kentaro Miura, que foi o autor, o criador de Berserk, que foi a obra que o tornou mais importante, mais conhecido nesse universo dos mangás. Mangaka é o nome dado para o criador do mangá, e como vocês sabem, os japoneses têm toda uma tradição de trabalho duro, trabalho árduo, e a vida de um mangaka, como vocês já sabem, é uma vida muito difícil. Eles trabalham assim horas exaustivas, tem pouquíssimos dias, pouquíssimas horas de descanso, muitos deles passam por privações de sono, tem uma vida pessoal muito afetada por conta desse lado, né, profissional que é muito ativo. E assim, justamente assim, foi a vida de Miura. Ele nasceu em 1966, ou seja, é um filho da década de 60, e no Japão era a segunda geração que veio após a guerra, então já era uma galera mais assim tranquila, menos temerosa quanto ao futuro, e já vendo o presente e o futuro como algo promissor, já que o Japão estava em ascensão. E foi nesse período que surgiu ali, né, ou que se tornou mais popular a questão dos mangás. Miura, com apenas 10 anos de idade, fez o primeiro mangá e distribuiu para os amiguinhos da escola no fundamental e fez muito sucesso. Ele chegou a criar 40 volumes para esse mangá. Então ele teve o início da sua vida profissional muito cedo, e ele criava, né, com desenhos feitos a lápis, assim, não tão bem elaborados, mas que foi o começo da sua vida, da sua carreira aí profissional. E por mais que com 10 anos ele tenha iniciado ali com lápis, né, uma coisa mais tímida, mas já tinha uma ousadia, já tinha uma genialidade por trás daquele pouco conhecimento em desenho, né, pouca experiência, e com 11 anos ele começou a aperfeiçoar esse lado criativo. Passou a criar com o nanquim, e foi aí que surgiu o personagem Ken Enomishi, que na tradução recebeu o nome de O Caminho para a Espada. Já mostrava ali um polimento, um profissionalismo que durante esse ano ele adquiriu de tanto praticar fazendo os mangás para os seus amigos. Com 13 anos ele já começou a trabalhar de uma forma um pouco mais profissional, fazendo algumas publicações independentes, e alguns anos depois ele fez uma revista independente na qual ele mostrou todos esses trabalhos que ele fez até então. Ele então juntou todas essas publicações e aos 16 anos lançou uma revista independente, e depois de um tempo ele entrou num projeto na escola que incentivava alguns alunos a produzirem mangás, escreverem as histórias, os desenhos, e ele então foi convidado por Jorge Morikawa, que era um dos grandes mangakas da época, para ser seu assistente. Depois de um tempo ele olhou para o trabalho de Miura e falou: meu Deus, que cara bom! Achou que o trabalho dele era tão genial, tão exclusivo, que mandou ele embora. Falou: ó, você não tem muito o que aprender comigo, cara, toca a sua vida aí do jeito que você tá tocando, que tá dando super certo. Então ele teve contato com um cara que já era considerado um grande mangaka, e esse cara percebeu a sua genialidade, e com certeza essa aproximação, esse conhecimento fez com que ele levasse mais a sério e acreditasse mais ainda no seu potencial. Em 1985, ele enviou um projeto chamado Futanabe para a Universidade de Nihon, e ele foi aceito na universidade por esse projeto, recebeu também o título de melhor novo autor na revista Xenon semanal, ou seja, já entrou na universidade sendo um dos mais famosos e requisitados, e eleito como o melhor novo autor de mangás. Então o início da vida dele acadêmica já foi assim o top dos tops, tamanha
era a criatividade, genialidade e também a forma diferente que ele pintava. Ele se destacava dos demais, sendo que ele estava num momento em que várias pessoas faziam mangás, mas ele sempre demonstrou peculiaridades que ninguém mais possuía. Porém, sua primeira série de mangás, chamada Noa, para essa mesma revista, durou muito pouco tempo. Não fez muito sucesso e logo teve que ser cancelada. Porém, ele não desistiu. Mas, em 1989, o negócio começa a mudar. Ele começa a se tornar notável, ele começa a ter um trabalho sendo visto de uma forma diferente no início, quando ele começou a escrever a história de Berserk, e aí tudo isso veio à tona, meio que de uma forma engatinhando. Demorou um tempo para ele, estourar, mas em 1989 foi assim o início da sua carreira como um grande mangaka. Em 1990 ele lança então o primeiro volume de Berserk. Aí começa a ser mais conhecido ainda, e nesse mesmo momento ele começa a escrever um outro mangá chamado A Lenda do Rei Lobo, que não fez tanto sucesso, e ele então decidiu investir ainda mais em Berserk. E finalmente, em 1997, ele vê uma das suas primeiras obras virarem anime. E aí que acontece, né, aquele start para o início de uma carreira brilhante, ou seja, estar na televisão no momento em que os mangás estavam sendo divulgados e conhecidos pelo resto do mundo, não só ali no Japão, era fundamental, era uma mídia essencial para aquela época, e ele agora sim estava na televisão estrelando um anime. Na verdade, o início ali, a abertura do anime não teve muita participação dele, mas a história em si, os desenhos dos personagens teve com certeza a mão, né, do Miura, e foi isso que deu assim o start para a sua fama. Esse anime teve um total de 25 episódios e era um tanto quanto sombrio, violento e bem característico da história de Berserk. E na década de 90, além do seu início na televisão, né, com o anime, nós temos também a questão da internet e com isso uma nova janela, uma nova vitrine para a produção artística dos mangakás. E o Miura se aproveitou disso, e isso fez com que o público se aproximasse mais dos personagens, da história, do enredo e do próprio autor também, né? Apesar dos mangakás não terem uma vida assim, tão popular, de exporem muito a sua vida, mas trouxe uma aproximação com o público, talvez por conta da interatividade e assim vai. Não sei se vocês sabem, mas nas orelhas dos livros, né, de mangá, geralmente o autor deixa ali uma mensagem, alguma coisa aleatória, alguma coisa que ele queria falar sobre a vida dele, ou até mesmo uma receita de algum doce, coisa parecida, coisas, né, animosidades. Ele colocou ali em alguns mangás coisas sobre a vida dele, por exemplo, que ele dormia poucas horas por noite, que ele tinha poucos dias de descanso e que em uma das ocasiões era aniversário dele, ele estaria fazendo 27 anos e que ele teria tido 27 anos dedicados ao mangá, e ele se questiona se era realmente isso que ele queria. Então esse tipo de detalhes aproximava as pessoas dos autores, dos criadores dos mangás. E justamente por essa questão de colocar coisas sobre a vida nesses livros, né, nas orelhas dos livros, que muitas pessoas afirmam até hoje que ele tenha tido uma vida ruim, uma vida triste, miserável, que apesar de ele ter ganhado muito dinheiro, mas ele não teve família, não teve mesmo, ele não se casou, não teve filhos. Afirmam que ele trabalhou demais, isso era muito da cultura oriental japonesa, né? Essa questão do trabalho árduo, principalmente no pós-guerra, mas enfim, associam a vida dele com uma vida ruim, né? Sendo que foi uma escolha dele trabalhar com mangá, ele era apaixonado por isso, era apaixonado por esse universo, ele amava criar, ele se sentia realmente realizado e feliz trabalhando com isso, era uma escolha dele trabalhar tanto assim. A gente sabe que a indústria dos mangás, ela é muito exaustiva, existe muita cobrança, ele produziu muitos livros, vocês sabem que
Os fãs estavam esperando, né, a próxima edição, o que vai acontecer depois. Mas é raro a gente dizer que por conta de algumas coisas que ele colocou ali nos livros, né, nos mangás, a gente não pode reduzir a vida dele a esses comentários que eram um tanto tristes, mas ninguém é totalmente triste e totalmente feliz na sua vida inteira. Então ele teve sim altos e baixos, e a gente pode perceber isso nesses comentários que ele colocou. Há um tempo atrás, uma grande fã, né, dele, que na verdade traduzia alguns livros, tal, chegou a afirmar que é errôneo a gente, é uma visão errônea da vida dele, a gente considerar que ele foi totalmente triste. Inclusive porque ela fez a tradução de um depoimento no Twitter de um dos assistentes dele, dizendo que os últimos 15 anos da sua vida foi um período em que ele viveu um pouco melhor, teve uma vida um tanto quanto mais regrada, teve uma alimentação melhor, fazia atividade física, frequentava academia, fazia musculação, ou seja, no final da sua vida ele tentou levar uma vida normal, mas que sim, no começo da sua carreira ele trabalhou de forma exaustiva. Inclusive uma coisa interessante, porque a gente sabe que momentos de lazer, momentos em que a gente está desconectado com o trabalho, a nossa criatividade floresce. Então é curioso a gente buscar onde que veio a inspiração dele. Onde que veio tanta inspiração para criar, sendo que ele criava por horas exaustivas, sendo que ele tinha poucos momentos de inspiração. Então veio de algumas referências que ele teve no passado, na sua infância, na sua criação, na sua cultura, e tudo isso alimentou a sua criatividade para que ele continuasse criando. Então o artista contemporâneo que faz o mangá, e que sim, eu considero um artista porque uns desenhos tão bem elaborados, tão delicados, tão detalhistas, e que cria todo um universo, um cenário, uma situação, um enredo, e ele, né, traz ali um estilo de vida quase que recluso e quase que se dedicando totalmente à sua produção artística. Na década de 90, o Miura também começou a se apaixonar pelos games, jogava muito Mario, enfim. As pessoas diziam até que ele ia abandonar essa sua profissão, a sua carreira e tal. Ele teve ali uma experiência em 1999 com os jogos, né, os games. Foi uma coisa bem discreta, muitas coisas nessa área aconteceram somente ali no Japão, não se tornaram conhecidas, né, aqui no Ocidente. Mas a gente sabe que ele teve uma carreira muito engajada escrevendo Berserk. E os seus fãs não gostavam de alguns hiatos muito longos que ele colocava ali entre um livro e outro. Algumas edições chegaram a ter 4 meses, ou até mais do que isso, de intervalo. As pessoas ficavam alvoroçadas, querendo saber a continuação daquela história, enfim. E foi justamente assim que o Miura deixou seus fãs, quando eles souberam da morte do mangaka em maio de 2021 por conta de problemas cardíacos. Ele não chegou a escrever o final do personagem principal de Berserk, mas ele afirmou em algumas entrevistas anteriores que o personagem principal teria sim um final feliz. Que ele teria um final feliz na sua luta contra as sombras, contra a escuridão, né? Usando sempre a sua espada, enfim. Teremos uma continuação? Não sabemos. Mas se essa continuação acontecer, com certeza terá uma visão diferente do Berserk, porque afinal de contas não foi ele que escreveu. Então nunca saberemos qual foi o final idealizado por Miura para o personagem principal de Berserk. E é uma tradição entre os mangakas mais famosos ter uma vida social um tanto quanto reclusa, muito discreta. Se tornar conhecido pela sua produção extremamente artística e ativa, foi isso que aconteceu com o Miura. Espero que você tenha gostado. Se você souber de mais alguma curiosidade, algum fato interessante sobre a vida desse mangaka, coloca aqui nos comentários. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixa aquele like, certeza que você gostou desse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus.